Quais são as consequências que o homem agora vai trazer para si mesmo após ser expulso do lugar onde tinha plena comunhão com o Criador? Após sua expulsão do Éden, o homem não terá mais comunhão com o Criador e por isso mesmo sua vida se tornou difícil. As consequências de ser expulso do Éden. Gênesis 3,19 nos diz: no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Morrerás. Certamente que a morte foi a pior consequência pela desobediência de Adão. Agora ele terá que trabalhar debaixo do sol, e se quiser comer, vai ter que lavrar a terra, e no fim de tudo, morrerá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Fica evidente que esta morte é a morte física, pois quando morremos, se morre na carne, mas o espírito fica aguardando o julgamento, e isto não era o plano de Deus para o homem. E ele ainda terá que lidar com a segunda morte, que é a espiritual. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde em enxofre, que é a segunda morte. A morte, na verdade, é o resultado da separação. Sem poder ter acesso à árvore da vida, o homem agora está seguindo um caminho sem volta. O Criador aponta para a árvore e nos sinaliza algo, pois o não poder comer do fruto da árvore da vida é que confirma a sua condição mortal. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Adão, sabendo que não mais poderia encontrar-se com o Criador e Provedor, tem agora uma alteração mental caracterizada, chamada medo. Tudo o que era habitual na vida de Adão, seu dia a dia, seu encontro com o Senhor, alteraram-se. Adão havia cometido a desobediência e sabia que haveria de amargar as consequências. Medo. Gênesis 3:10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu. Escondi-me. O dicionário diz que medo vem da palavra latim metus. É um substantivo masculino. É um estado emocional resultante da consciência do perigo, de ameaça real, hipotético ou imaginário. Medo é como fobia, pavor, terror, receio, terror. Vergonha. Gênesis 3:10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu, e escondi-me.
O fato de terem se escondido mostram que estavam desapontados e envergonhados. Uma das consequências do pecado foi a vergonha. Adão percebeu que estava nu. Deus precisou sacrificar um animal para fazer roupas para Adão e Eva, derramando assim o sangue de um animal inocente. A roupa que usamos testifica que somos participantes do pecado de Adão. Nossas roupas significam o senso de justiça do homem agora decaído. A nudez do corpo, agora no Éden, significa vergonha. A partir desse momento, eles conhecem esse sentimento, que se constrange com a nudez, trazendo-lhe perturbação. Na verdade, o desejo do homem foi viver de forma independente de Deus, o seu Criador. E assim ele se tornou independente, escolhendo os próprios caminhos. Geralmente, caminhos de morte, que, conforme percebemos, têm levado a humanidade cada vez mais longe do seu Criador. Agora, os filhos de Adão não terão a condição de perfeição criada no início, mas nascerão semelhança do homem caído, separado de Deus, com medo e vergonha. Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome Sete. Gênesis 4:8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. A verdade é que o gênero humano agora está em total desarmonia. Não é mais a obra perfeita do Criador. Adão gerou um filho como a sua semelhança, caído, com medo, inseguro. E isto revela como a postura do seu filho Caim, pelo simples fato de ter sido reprovado pelo Criador, matou seu irmão, se tornando o primeiro homicida. O que mostra como é grave o pecado, é contagioso. Veja que não passou tanto tempo, e o próximo pecado é profundamente grave. Então Adão escolhe a desobediência, é expulso, e ele gera um filho como ele. Caim mata Abel, porque traz em si mesmo as características de seu pai. E a partir de Caim, a cada nova geração, o pecado se torna maior. É desta forma que vemos desde então as consequências do pecado. Ela vem como uma ferrugem, como uma bactéria, cada vez mais, cada vez maior, se apresentando de maneiras diferentes, inovando, mostrando ao homem o seu poder destruidor, levando a humanidade para um abismo sem fim.